Oi, gente, tudo bem? Depois de um hiato aí de quase não, mais de um mês sem publicar nada aqui, sem é, lançar um vídeo novo, né? Só postando algumas coisas lá no nossa página no Instagram, no @adarquiteto, eu decidi fazer esse vídeo muito por conta de duas leituras que eu fiz essas últimas semanas, duas HQs que me incentivaram a voltar a fazer começar a voltar a fazer vídeos, né? E em específico esse vídeo, que foram as HQs Avenida Paulista, do Luiz G, né? Já é uma antiga HQ publicada no final da década de 90, se não me engano, aqui publicada pela Quadrinhos da CIA, e também um clássico do quadrinista americano Will Eisner, chamado Avenida Dropsy, né? A Vizinhança, que ambas falam de avenidas, de ruas, né, de vias de fato, né, que formam e constituem as cidades. Cada uma com a sua especificidade, cada uma com a sua singularidade e a sua particularidade quanto importância simbólica ou não dessas vias. Tá? Mas o que a gente começa a falar aqui é sobre essa importância das vias como elementos praticamente articuladores das cidades, formadores literalmente da forma urbana, né? Elas são através das vias que os fluxos os fluxos entram pela cidade, transitam pela cidade, as pessoas, os carros, o dinheiro, e também são as vias que dão as formas. São elas que compõem os acessos e que definem as quadras, que marcam os territórios, que definem e delimitam os territórios que vão ser ocupados pelas quadras, pelos lotes e pelas edificações. Né? E dois casos aqui específicos, né, essas duas HQs que eu vou falar mais lá no final, elas mostram duas avenidas muito diferentes, singulares e diferentes. Primeiramente, você tem um caso da Vida Paulista, que é um símbolo da capital de São Paulo, um símbolo da São Paulo moderna, um símbolo do Brasil moderno, né, que foi construída literalmente para ser esse símbolo, para transferir esse status de uma cidade que estava em crescimento muito por conta do café e logo depois por conta da industrialização, das indústrias. Né? E o segundo caso, que é a fictícia Avenida Dropsy, história desenhada por Will Eisner, que foi uma trilogia, né, foram 3 HQs que se passam na mesma avenida, nessa trilogia que começa com Em Nome de Deus, desculpa, Um Contrato com Deus, de 78, A Força da Vida, de 83, e por último, a Avenida Dropsy, A Vizinhança, onde todas as 3 histórias passam exatamente nessa avenida de Nova York, essa avenida fictícia que ele criou, chamada Dropsy, né? Que conta muito da história também da própria vida do Will Eisner. E é uma avenida que de símbolo não tem nada. É simplesmente uma avenida, mais uma vida ordinária, ou seja, cotidiana de Nova York, da região ali do Bronx, que só que o que interessa não são os símbolos, mas as histórias de vida que acontecem nela, que são às vezes muito mais interessantes do que uma avenida simbólica que é por si só um símbolo e uma história. Aqui não. Essa ideia de uma avenida mais ordinária, mais cotidiana, as histórias de vida num tempo na história que são interessantes. Elas que contam a história dessa avenida. Não é a avenida que conta a história por ela própria. Não são as transformações urbanas somente que vão contar a história dela, mas também as histórias de vida, no caso aqui da Drops, que vão contar essa história. Né? A gente tem essa questão, como eu falei, desses dois tipos de vias, né, de acessos, muito marcantes nas cidades, principalmente cidades ocidentais. Né? Se a gente retornar lá, fazer um retorno ao passado, você tem lá desde a época das cidades sumerianas, desde a época do Egito, desde a época da Grécia e Roma, essa relação muito fluida, muito característica desse tipo de via. Enquanto cidades, como por exemplo, cidades egípcias ou até sumerianas, e principalmente nas romanas, as vias tinham uma importância muito clara, como além de serem estruturantes da circulação na cidade, também com um elemento simbólico muito forte. Nas cidades gregas,
As cidades, a sua conformação urbana, a sua ocupação do sítio era muito diferenciada, o que gerava vias diferentes. Ao ato de se acomodar ao relevo, as vias eram consequências. Né? As vias se tornavam consequências do próprio relevo e das interligações entre as edificações. Havia sim um desenho, lógico, né? Havia uma questão de desenho, mas não era uma importância. Não havia uma importância tão grande como, por exemplo, houve no Império Romano, onde as vias, além de serem funcionais para a passagem do exército, para a passagem das carroças, para a circulação das mercadorias, também organizavam o espaço das cidades, né? Das cidades ao longo do Império Romano. Em geral, divididas em dois grandes eixos. O norte-sul, que era em geral o cardo, né, o eixo cardo, que tinha essa orientação norte-sul, e o decumanus máximos, que era o eixo leste-oeste. Né? E a partir desse eixo em cruz, as cidades romanas se desenvolviam com a sua malha. Foi um momento onde a malha se impõe tanto como um elemento marcante daquele império, né, um elemento cultural mesmo, né, de marcar um sítio e organizar ao mesmo tempo esse sítio, né, para que a cidade se organizasse geralmente em portos, em fortificações, em grandes centros comerciais também, e militares, ao longo de todo o Império Romano. Né. Isso se estende, logicamente, ao longo dos séculos, né, ainda na Idade Média, com o fim do Império Romano, essas cidades se desestruturam, novas vão surgindo também meio que sem um planejamento, mas em grande parte também havia agora um outro elemento importante, que não era mais o império, mas era agora a igreja e o príncipe, né, daquele novo burgo, daquela nova cidade que estava surgindo, onde os prédios os principais prédios marcantes na paisagem ou era o castelo, ou era a catedral, ou a igreja. Né? E a cidade se desenvolvia em volta dessas grandes fortificações militares ou religiosas. Né? E, de novo, somente no Renascimento que as vias vão retomar essa característica simbólica, né, com essa questão do desenho marcando o território, o desenho marcando o eixo, né, a geometria retomada do Império Romano, né, da arquitetura mais clássica, da antiguidade clássica, como elemento de organização do espaço. Ao mesmo tempo, surge exatamente no Renascimento a questão da perspectiva, ou ressurge no Renascimento a questão da perspectiva, onde as próprias vias vão ajudar em muito a oficializar essa forma de representação e essa forma de ocupação do espaço urbano. Ao mesmo tempo, as vias começam a ser muito mais elaboradas, tem um caráter estético que se une à arquitetura. Né? Então, arquitetura e urbanismo se tornam uma única coisa, uma coisa única. E surge também nesse momento as avenidas, os grandes eixos, né? Que são diferentes das ruas tortuosas da Idade Média, por exemplo. Né? Enquanto você tem aqui, já trazendo aqui para o Brasil, você tem uma arquitetura vinda de Portugal, né? Você tem esses dois elementos muito marcantes aqui no Brasil. Tanto essa arquitetura de um urbanismo típico português, de ocupação do terreno e se ajustar ao terreno com as edificações e as vias, sempre com as vias tentando chegar sempre nas partes mais baixas da cidade, enquanto os prédios principais ficam nas partes mais altas, e as vias tentando chegar sempre nas partes mais baixas, para serem as áreas mais comerciais, de porto, de troca, enquanto os prédios mais principais das cidades portuguesas ficam no topo dos morros, e no sopé dos morros, as áreas elevadas, fica ali a área comercial e portuária. Mas, ao mesmo tempo, você tinha também cidades que foram sendo espalhadas pelo Império Português, que também tinham um desenho. Havia também uma geometria ali implantada. Né? Essa experiência se espalha pelas cidades africanas, asiáticas, e já no século XVI, 16 para 17, aqui no Brasil. Né? Principalmente com as novas vilas que vão surgindo, muito por conta também do descobrimento do ouro. Né? Então a gente tem também essa experiência das vias como elementos que ao mesmo tempo podem ser, de um lado, com essa acomodação surgidas a partir da acomodação da cidade no território ou no sítio, como uma amálgama da paisagem, se aproveita da paisagem, se tira a partir da paisagem para a construção tanto urbana
quanto arquitetônica, e, por outro lado, você também tem essa outra opção, outra vertente do urbanismo, que é exatamente você construir a paisagem a partir de uma geometria. Você reconstrói a paisagem, você cria uma nova paisagem, agora tipicamente urbana, não tanto assim integrada com o entorno, mas sim mais uma integração entre arquitetura e urbanismo num sítio novo. Você reconstrói aquele sítio a seu bel prazer, ao seu interesse, ao seu status. Né? Ao status que você quer dar para aquela cidade, para aquela via, para aquela arquitetura, para aquele elemento, aquele monumento que está no eixo ali daquela perspectiva, diferente de uma cidade que vai se construindo aos moldes do relevo ou do sítio, que esses prédios principais vão surgindo em fragmentos. Ela não, o status agora não está mais fragmentado, agora ele é objetivo. Ele é orientado pela visão. A sua visão é orientada para enxergar e entender e perceber aquele prédio importante, aquela via importante, e o que ela quer significar. E isso fica muito mais enfatizado no período barroco, né, onde cenários são literalmente construídos a partir das vias, das perspectivas, né, e das edificações que são construídas ao longo dessas vias, que tem ali uma única intenção, literalmente um único status, né, de representação figurativa, simbólica, o que você quiser. Mas é literalmente as vias são criadas como elementos de marcação de um simbolismo, de uma figuração simbólica, né, de um status que se quer mostrar e se apresentar. Isso também vai reverberar, a gente pode falar assim, nas grandes urbanizações que vão acontecer no final do século XIX, meados do século XIX até o final do século XIX. Né, nós temos ali a Paris de Haussmann. Para falar a verdade, a gente tem um primeiro exemplo até antes da Paris de Haussmann, já no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, que é o plano do Pierre Charles L'Enfant para Washington, né, o projeto da capital dos Estados Unidos, depois da independência americana, uma geometria que constrói esse novo espaço, essa nova ordem que é a República. Né? Isso também a gente vai ver na Paris de Haussmann, mas com outro conceito. Ali é uma tentativa, ou é uma busca, nem tentativa, literalmente se conseguiu, né? Mas uma busca de reorganizar a cidade de Paris, que era tumultuada por várias barricadas de manifestantes contra o governo, e a forma por conta das ruas tortuosas, né? E para acabar com essas questões de conflitos e essas ruas tortuosas que não facilitavam em nada a passagem do exército ou da polícia, se decidiu rasgar a cidade com grandes bulevares, grandes avenidas, aos moldes dessa geometria euclidiana, desse urbanismo mais geométrico, funcional, onde se junta e se conecta tanto a arquitetura quanto o urbanismo. Então se constrói tanto uma paisagem arquitetônica como uma paisagem urbana. Então ali, de novo, é uma ênfase ou uma marcação desse conceito de unificação entre arquitetura e urbanismo. E logo depois nós temos de uma forma muito mais diferente, né, uma forma diferenciada, né, o plano de Ildefonso Cerdá para Barcelona, onde não exatamente você tinha grandes eixos, você tinha as ramblas, mas a cidade era exatamente uma grande malha desenhada, com avenidas largas, com vias largas, com arquitetura que poderia ser toda igual, mas não é, por conta da própria arquitetura que é construída ali. Né? Cada quadra ali era diferente, acaba sendo diferente uma da outra por conta da própria arquitetura. Então você tem esses exemplos que chegam ao Brasil, já no final do século XIX também, né? Essa influência europeia e americana vão entrando no próprio conceito de nova cidade, da república que se instala aqui no Brasil, que precisa acabar com essa imagem dessas cidades coloniais de ruas tortuosas. Também são implantadas aqui no Brasil novas capitais, novas cidades, e o cúmulo, o grande ápice disso tudo é Brasília, da década de 60, que ao mesmo tempo que tem aquele desenho muito geométrico, né, mais que seja simbólico, tem ali um símbolo do avião como um elemento máximo ali da tecnologia mundial, ao mesmo tempo, como fala o Lúcio Costa, um desenho em cruz que marca o lugar. É um norte e sul, leste e oeste, é um cardo e um decumanos máximos marcando ali o lugar. Né? Você tem ali, no caso de Brasília, a união desses dois conceitos, né? Uma coisa mais
de uma antiguidade clássica, mais simbólica, e ao mesmo tempo um desenho geométrico como elemento funcional de organização do espaço, né? E as duas HQs que eu trouxe aqui são exatamente para isso, né? Elas falam exatamente esses dois polos de um conceito de avenida, de um conceito de via. Tanto de um lado, uma avenida paulista, que foi construída pensando em si, desde o início, em representar um status, um novo status para a cidade de São Paulo que estava crescendo muito rapidamente, né? Como fala aqui no texto, ela até o final do século XIX ela só tinha 19 mil habitantes, em pouco mais de 10 anos ela chegou a 250 mil, com a chegada de imigrantes e empresários, empreendedores que vão tomando conta da cidade e ampliando o seu espaço urbano. E do outro lado, você tem uma avenida fictícia, criada do imaginário do Will Eisner, da sua infância lá no Bronx, né? E a tentativa de contar a história dessa avenida fictícia chamada Dropsy, desde lá de quase final do século XIX até a década de 90 do século XX. E como as transformações sociais, culturais e políticas, e também econômicas, configuraram a história dessa cidade e também de sua população. Como a chegada de várias camadas diferentes, de populações diferentes, de etnias diferentes, foram moldando aquela avenida e moldando a sua vizinhança. E como fica muito claro na HQ, e como que cada chegada nova de novas massas de imigrantes ou de outras etnias mudam a percepção das pessoas com relação aos seus vizinhos. Como isso é muito marcado pelo preconceito, né? Como o próprio espaço urbano pode ser também um elemento de preconceito. E a transformação do espaço urbano é também uma transformação baseada em preconceito. De um lado você tem uma avenida nascida com a vida paulista em status, então ela por si só se basta. As transformações são transformações não sociais, mas basicamente econômicas, né? Há sim uma mudança social no começo, que ela era uma avenida tipicamente residencial e só vai se transformar no que é a Avenida Paulista a partir da década de 50 do século XX, né? Quase 50 anos, mais de 50 anos, né, da sua criação. Então ela perde aquele status das grandes casas, das famílias da nobreza, quatrocentonas paulistas, para virar um lugar de negócios, né, um grande centro de negócios também cultural de São Paulo e do Brasil, né, e como essas transformações continuavam e continuam acontecendo até hoje. E de um lado você tem a Dropsy, a Avenida Dropsy, que ela se transforma pela mudança social ou pelas mudanças econômicas e sociais que acontecem em Nova York, né, com a chegada ou não de novas massas de imigrantes, e como isso vai transformando a cidade. Então vou passar aqui algumas imagens, eu falo um pouco dessas duas HQs, para exemplificar isso tudo que eu falei, né? Era para ser um vídeo bem rapidinho, tá ficando até grande, mas era mais para mostrar essas HQs e como você tem essa distinção desses dois polos, essas duas visões diferentes de um conceito de avenida, né? Que nasceu lá na antiguidade, né? A gente já volta. Bom, aqui eu tenho a primeira HQ, né, que chegou essa semana para mim, chamada Avenida Paulista, né, desenhada e escrita pelo Luiz G. Luiz G, ele é um quadrinista já antigo aqui no Brasil. Pelo histórico que eu estava lendo aqui dele, ele chegou a fazer arquitetura. Eu acho que ele não se formou, chegou a terminar, isso eu não tenho certeza, não acabei não descobrindo nada. Mas a ideia dessa HQ dele foi contar exatamente essa história. Teve essa história da vida paulista, que ele teve um trabalho enorme de pesquisa, né, de vários autores, né, vários historiadores, e foi tentar transformar graficamente a construção histórica da vida paulista até a década de 90, mais ou menos, né, com uma ideia mais também futurista, o que poderia ser a vida paulista daqui a algumas décadas, o que ela poderia se tornar, né, e é uma metáfora muito legal, porque a HQ termina literalmente aonde ela começou, né. Então esse futuro pode ser um futuro da origem da própria Avenida Paulista, né? Aqui ele começa uma introdução falando sobre a história, né, da construção dessa HQ, que foi feita até para uma revista, não foi para uma revista em quadrinhos, mas uma revista de comercial mesmo, né? A própria montagem disso aqui foi para uma revista comercial, que mais tarde, né, ele transformou isso nessa HQ, né?
E aqui ele conta exatamente essa história originária, né? Como que a própria avenida surge, a ideia da avenida era uma área de expansão fora da cidade de São Paulo, né? Chamada Caaguaçu, uma região chamada Caaguaçu, que na língua tupi-guarani quer dizer mata densa, uma área de mata densa, que tinha essa região de desfiladeiros, ainda ligada, que estava dentro de uma fazenda, e como o interesse do prefeito da época, o Eugênio Lima, junto lá com o seu agrimensor, o Tarquínio Tarná, eles começaram a pensar o que poderiam fazer para ampliar a própria região de São Paulo, planejar o crescimento da cidade. Então eles planejavam a partir desse novo eixo que podia ser construído aqui nessa região de Caaguaçu, desculpa, como uma nova área de expansão, nova área de loteamento, que podia ser loteado para a construção de casas e moradias, novas moradias, principalmente de pessoas mais abastadas, né? Então vai mostrando essa intenção de compra da região, da inauguração da própria avenida, ainda em chão batido, com uma alameda de plantas, de árvores, né? Uma coisa bem simples. E todo um ideário que se constrói com essa é muito legal, porque a HQ do próprio Luiz G, ele mistura essa questão de fatos históricos com uma fantasia, né? Como que os barões da época, os barões e condes da época, muito ligados à questão do café e depois da indústria, então como eles se imaginavam donos desse lugar, né? E como se pensavam no futuro dessa região, né? Os casarios, as formas das casas, a criação da região do Trianon, do Parque Trianon, que depois veio dar lugar ao Museu do MASP, né? Com toda a sua região do Belvedere, da vista que se tinha para a cidade de São Paulo, uma vista privilegiada, de como também o grande eixo de 3 quilômetros mais ou menos da Avenida Paulista também era um lugar dos carnavais da época, né? Onde se desfilavam os primeiros carros, né? E as pessoas fantasiadas. E como aos poucos, o que ele chama aqui de gigantes, vão chegando, né? As mudanças que começam a acontecer na cidade de São Paulo, muito por conta da própria Avenida Paulista. Como os barões do café vão se transformando depois em industriais, em poderosos industriais, né? Principalmente ele marca aqui a família Matarazzo, como dona de uma grande gama de indústrias diferentes. Começaram ali pelo café e outras e algodão também. Como as tecnologias vão surgindo também na cidade de São Paulo, como o bonde que era puxado aqui, até aparece aqui no momento, o bonde que era puxado por cavalos, né, que é o bonde puxado por cavalos, vai rapidamente se transformar pela chegada da eletricidade, né, e os primeiros bondes elétricos. Como isso vai mudar também a própria visão da cidade e a própria velocidade das coisas que vão acontecendo aqui, né? E fica engraçado que o primeiro momento primeiro elemento de velocidade aqui que aparece na avenida é exatamente não um carro, mas um ciclista que corta a cidade toda, ou a via toda, né, como um lugar, como se fosse o lugar mais reto que ele tinha, e ele pensando enquanto um sportman, né, um cara voltado aos esportes, tendo uma via exclusiva para ele correr de bicicleta, né? Então, à medida que as transformações vão acontecendo, ele vai mostrando isso no HQ, às vezes com um texto de apoio, né, explicativo, junto com a história em quadrinhos, e a mudança das características arquitetônicas, né? Toda aquela arquitetura clássica, ou eclética, para falar a verdade, desculpa, uma arquitetura eclética vinda ali da República, do começo da República, do café, depois da indústria, é trocada pela arquitetura moderna. Os prédios, as antigas casas que se perpetuaram até a década de 50, porque era proibido você construir nada além de residências na Avenida Paulista. Isso muda a partir de 52, e como começam a surgir os novos grandes prédios na região, né? Os prédios comerciais, os prédios residenciais e depois os prédios escritórios de empresas, que vão marcar muito a imagem da cidade de São Paulo a partir da Paulista, né? E como isso vai o surgimento aqui do MASP, né? Uma grande edificação cultural,
com essa linguagem moderna muito marcante, né, que muda drasticamente a paisagem da cidade. Não só ele, mas o conjunto de prédios que vão surgindo e chegando e transformando a paisagem urbana da Paulista e também da cidade de São Paulo, né? E as coisas, também é uma questão de muita fantasia no desenho dele, a ideia também de um projeto novo para São Paulo, as ideias que se tinham para Paulista, né, alguns conceitos de urbanização que não foram à frente, que se tentou fazer, mas não se conseguiu, a força das empresas que vão surgindo aqui, até o ponto de pegarem fogo, né? Os novos prédios que vão surgindo, as novas relações sociais e de trabalho, as novas relações, as novas hierarquias e até a nova forma de se falar por conta dessa questão dos negócios, as tecnologias surgindo, a cidade que vai se emaranhando, né, através dessa nova visão de espaço urbano, de visão de economia, de tudo junto misturado numa única coisa, né? A própria arquitetura que já é antes, no início, o status era o status do baronato, dos condes e barões do café e das indústrias, que tinham nas suas casas ecléticas a sua marca de presença no lugar. Agora é uma arquitetura que ele chama no texto de uma arquitetura da Quinta Avenida, Nova York. Antes a referência era nos bulevares franceses, agora é a Quinta Avenida Americana, de Nova York, né? Onde a marca é uma arquitetura de prédios sem rosto, sem cara, todos iguais, todos parecidos, que representam ali um novo status, que é um status já quase que indo para a globalização, já um primórdio da globalização, né? Aqui um pouco de fantasia, né, a passagem, né, a ideia dos projetos que se tinham para reformar a Paulista, mas que não foram para frente, preferiram coisas mais simples, que no final das contas saíram mais caras do que o projeto em si, e uma ideia de futuro, né, o que se poderia ser, poderia chegar, coisa até muito idealista aqui do Luiz G, né, do que poderia chegar a São Paulo e principalmente a Paulista a partir desse futuro, né, que acabaria chegando no final à origem da própria Paulista, né? Mas o que fica marcado aqui na HQ, que foi publicada pela Quadrinhos da CIA, é exatamente esse status, essa marcação da avenida como um eixo simbólico, desde a sua origem, primeiramente um eixo simbólico onde as grandes fortunas estariam ali presentes pelas suas mansões, dos condes do café, condes e barões do café e da indústria, e logo depois, 50 anos depois, as grandes empresas e multinacionais estariam marcando agora esse lugar. Novamente, essa questão do status, né? O status está ali marcado, mas de uma outra relação econômica e social, né? E de outro lado, nós temos a história da Avenida Dropsy, escrita e desenhada pelo quadrinista Will Eisner, como eu falei, naquela trilogia de HQs que ele escreveu de 78 até a década de 90, mais ou menos, tendo sempre o foco a Avenida Dropsy, começando pelo Contrato de Deus, depois, em 78, né, a Força da Vida em 83 e a Avenida Dropsy de 95, publicada e escrita e publicada em 95. Aqui ele começa exatamente, ou praticamente na mesma época, se situa a história dessa avenida fictícia de Nova York, estaria ali mais ou menos na região do Bronx, né, ali na ilha de Manhattan. Basicamente na mesma época de origem da Avenida Paulista, né, ali meados para o final do século XIX, aqui no caso começa em 1870, onde a própria região ali da Dropsy era uma região de pequenas chácaras, pequenas fazendas, todas interligadas por uma via. É uma região ainda muito ocupada por famílias holandesas, e como elas vão ter a sua vida transformada quando há uma troca digamos, de povo, né, de povos. Começam a chegar nessa região os ingleses, né, e vão ocupando a região e vão transformando, né, mudando a característica até cultural, linguística dessa região, né. O interessante na HQs do Will Eisner, né, que ele não se preocupa, os quadrinhos dele, ele escapa daquele desenho mais
literalmente quadricular, né, dos quadrinhos. Ele avança para as margens, ele ocupa as sarjetas, aquela separação entre os quadrinhos, e tudo é fluido. E até a passagem histórica. Você não tem uma separação histórica aqui, de uma passagem de época para outra. A própria contagem da história vai ser tão fluida que você vai percebendo que na própria leitura fluida você vê essa passagem histórica, né, de um período histórico para outro. E de mudanças também, né? E todas carregadas de dramas, né, de como as pessoas vão chegando, vão tomando conta, vão construindo suas novas casas, com um novo estilo arquitetônico, né, com seu dinheiro, e vão assim, novos empresários, e todos os dramas familiares, mesmo que sejam curtos, vão moldando as histórias desses lugares, né, vão transformando o lugar, e vão marcando a própria urbanística da avenida. Por mais fictícia que seja, ela pode ser qualquer rua da história da gente, né, porque é uma rua cheia de dramas históricos que a gente não conhece. Ali na vida paulista, os dramas históricos, os dramas familiares não interessam. Interessam o poder econômico que está ali imposto. Aqui não. Aqui o que molda a história da cidade, da avenida e da região é exatamente esses dramas históricos, né? As pessoas que vão chegando, vão se ocupando da cidade, como essa chegada de pessoas estranhas à cultura local é muito impregnada, como eu falei no início lá, de preconceitos, é vista sempre com maus olhos, e ao mesmo tempo essa chegada é quase que impossível de ser proibida, e como isso vai trazendo pessoas expulsando outras. É sempre essa dinâmica de chegada e expulsão, chegada e expulsão. Ou expulsão porque o aluguel está muito mais caro, ou expulsão porque as pessoas que estão saindo se sentem não mais pertencentes àquele lugar. Muito por conta do preconceito das novas pessoas que estão chegando, né? Isso fica muito claro aqui, muito evidente na HQ do Will Eisner, essas transformações, essas relações pessoais, as relações sociais, as relações políticas, como que as pessoas também começam a se organizar de forma política para até transformar a própria cidade, pensando até ou a região em novos meios de conexão, e como isso também começa a transformar a própria arquitetura local. As pessoas pensando agora em ganhar dinheiro o mais rápido possível com construções precárias, né, o surgimento dos cortiços, e os cortiços sendo fonte de riqueza para algumas pessoas, mais que seja uma riqueza muito pequena e muito mesquinha, mas era uma fonte de riqueza, né? E como isso começa a transformar também a paisagem local, né? As pessoas são atraídas por aluguéis mais baixos, ou porque só tem essa condição, a única condição que eles têm para morar é essa. A única condição que lhes é dada é essa, né? E como isso é transformado, isso transforma aquela simples e singela avenida em um caldeirão de problemas sociais, né? E a história da HQ gira em torno disso de cabo a rabo, com passagens históricas, né, percorrendo todo o século XX praticamente, né, com construções, com as construções ficando precárias, com a própria demolição depois dessas construções, e por fim, um novo rearranjo, né, depois de todas as demolições, um novo rearranjo urbano e social na Avenida Dropsy, voltando exatamente àqueles mesmos problemas de antigamente. Ela deixa de ser aquele grande cortiço e vira um Garden, né, mas com os mesmos conceitos, os mesmos problemas sociais e principalmente preconceituosos, digamos assim, tá, sobre as pessoas que moram aqui. É uma HQ que te faz pensar, tá? Ela parece até no começo ser algo assim muito marcada pelo preconceito, mas o preconceito é um mote para se entender essas transformações urbanas, por exemplo, numa via como essa. Enquanto aqui a gente tem na HQ, do Luiz G, né, ele mostra exatamente essa transformação da Paulista pelo status econômico, né? Sempre o status aqui foi o status, o simbolismo da construção dessa avenida sempre foi a marca dela, marca pessoal dela,
Aqui na Drops não, são as mudanças sociais, as relações sociais que são a marca, as transformações sociais, econômicas e políticas que são a marca de sua existência, de sua história. Ambas falam quase basicamente do mesmo. Se a gente levar o pé da letra, ambas falam do mesmo problema, né, da mudança de status, né? Mas uma é exatamente um status por ela própria, ela foi construída pensando em um status, e a outra foi se adaptando aos status que surgiam ou saíam da sua região, do seu entorno, né? Uma foi transformada, a Drops foi transformada por questões sociais e políticas e econômicas, e a Paulista foi transformada basicamente por questões econômicas, que se juntaram depois por questões políticas, mas basicamente questões econômicas. Então ambas são duas representações do que eu falei lá no início, de uma arquitetura, uma arquitetura, pode ser arquitetura mesmo, né? De uma urbanística criada de forma simbólica, onde tudo que se constrói ao longo dela é simbólico, tanto quanto ela, e uma outra de algo que era singelo, mais cotidiano, mais ordinário, que vai se transformando de melhor para pior, de pior para melhor, ao passar ao longo de mais de 100 anos. Né? Uma história de 100 anos aqui, uma história de 100 anos aqui também. Né? Ambas falam de 100 anos da história de cada avenida. Fica aí a dica, fica aí a questão, o pensamento da questão de se pensar as cidades a partir de suas vias, que vias são essas, para quem e para quê que estamos projetando, né? Eu acho que essa que é exatamente a questão aqui, né? Que via é essa? Que vias são essas? Que cidades são essas que nós projetamos a partir das vias? Para quem e para quê? É isso aí. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!